E se eu te disser que esta oração foi proibida por ser poderosa demais? Que ela foi escondida por séculos por conter um código espiritual que, uma vez ativado, faz o dinheiro surgir do nada? Você pode até duvidar agora, mas continue comigo até o final, e você verá com seus próprios olhos a manifestação de um milagre. Este é o Pai Nosso Proibido, uma oração sagrada, ancestral, revelada em momentos de guerra, fome e desespero, quando o povo clamava por socorro urgente. E sempre que ele foi pronunciado, as comportas do céu se abriram. Hoje, ele será proclamado aqui, e a sua vida financeira nunca mais será a mesma. Mas atenção, não é uma oração comum. É um decreto espiritual. É uma ativação divina. É como acender uma tocha no meio da escuridão. Por isso, feche os olhos, respire fundo e abra seu coração como nunca antes. Antes de começarmos, escreva agora mesmo aqui nos comentários: eu tomo posse do Pai Nosso Proibido. O dinheiro chega ainda hoje. Esse é o seu ato de fé. É o seu sim espiritual. Não ignore, porque o céu está observando sua resposta. E depois de comentar, deixe o seu like, se inscreva no canal Riqueza e Prosperidade Divina e ative o sininho. Assim, você se conecta a essa corrente de luz que está mudando vidas todos os dias. Agora, com sua fé ativada, vamos juntos para o momento mais sagrado deste vídeo. E não saia até o final, porque o verdadeiro milagre acontece nos últimos segundos. Oração do Pai Nosso Proibido, a versão que move céus e terra. Pai Celestial, habitante dos céus mais altos, Senhor absoluto do tempo, das riquezas, dos destinos e das decisões humanas, eu te invoco agora com toda a reverência, temor santo e coragem espiritual. Tu és o único e verdadeiro Deus, fonte inesgotável de sabedoria, dono do ouro, da prata, das bênçãos e dos milagres. Nada escapa ao teu controle. Nenhuma promessa tua cai por terra. Hoje, diante do teu trono de glória, eu te reconheço com todo o meu ser como meu Pai eterno, meu provedor fiel, meu refúgio e minha fonte inesgotável de provisão divina. Eu declaro, com voz firme e fé inabalável, que a partir deste momento, minha história muda. Porque tu és aquele que transforma a escassez em abundância, deserto em jardim, lágrima em testemunho e espera em resposta. E por isso, Pai, eu me entrego a ti com confiança, acreditando que o impossível será quebrado e que o céu inteiro já está se movendo em meu favor. Nenhum mal me tocará, nenhuma maldição prosperará contra mim, porque eu estou coberto pelo sangue precioso de Jesus. Diante de ti, toda a escassez se cala, toda dívida treme, todo medo se dissolve. Em tua presença, o milagre financeiro se manifesta. Que o teu nome seja glorificado, exaltado e entronizado em cada área da minha vida. Que o teu reino venha com força e poder sobre meus negócios, meu trabalho, minha casa e meu coração. Que a justiça, a paz e a prosperidade divina se estabeleçam agora sobre mim. Pai, abre todas as portas que estão trancadas com tua mão poderosa. Que nenhuma tranca resista ao toque do teu dedo. Revoga, agora mesmo, todas as sentenças do fracasso que foram escritas contra mim, consciente ou inconscientemente, por palavras, pensamentos ou heranças espirituais. Rompe, com teu poder irresistível, os decretos de miséria que me mantinham preso à estagnação e à escassez. Decreta, ó Altíssimo, a liberação total das 7 chaves do sucesso celestial, e que elas sejam giradas sobre minha vida como uma engrenagem divina que ativa a plenitude. Que a chave da sabedoria abra meus olhos para enxergar oportunidades escondidas. Que a chave do favor me conecte com pessoas certas. Que a chave da visão amplie meus horizontes. Que a chave da cura restaure tudo o que foi ferido. Que a chave da liberdade me desamarre de qualquer prisão financeira. Que a chave da prosperidade derrame a abundância visível. E que a chave da vitória selada no céu seja liberada agora, para que minha vida nunca mais volte a ser a mesma. Que os anjos guerreiros do céu desçam agora em meu favor como uma tempestade de luz e justiça,
rompendo as nuvens da dúvida e atravessando os céus com espadas flamejantes de libertação. Que cada um deles traga em suas mãos bênçãos escondidas nos bastidores do invisível, como cofres celestiais prestes a serem abertos, revelando os tesouros que estavam represados por anos, aguardando apenas este exato momento de fé para se manifestarem com força avassaladora. Que esses anjos toquem com mãos de fogo nas gavetas celestiais onde estão guardadas as heranças esquecidas, os contratos engavetados, as oportunidades que foram interrompidas por forças das trevas, e os recursos que o inimigo tentou travar por inveja, medo, palavras malditas ou manipulação espiritual. Que nada fique escondido. Que tudo aquilo que foi negado, adiado ou desviado do meu caminho volte com velocidade redobrada, multiplicado 7 vezes mais. Que eles andem por minha casa com passos silenciosos e poderosos, como quem percorre solo sagrado, expulsando toda a energia de escassez e trazendo com eles a brisa fresca da abundância eterna. Que passem por cada cômodo e abençoem as paredes, os móveis, os ambientes e até os objetos esquecidos, transformando tudo em território sagrado, magnetizado para atrair prosperidade. Que eles sigam por meus caminhos, meus trajetos diários, meus contatos, minhas conexões. Que toquem, com autoridade divina e mãos revestidas de luz, cada centímetro do território onde eu colocar os pés, santificando tudo ao redor, tornando fértil até o terreno que parecia seco, quebrando maldições geográficas, profissionais ou familiares. Que onde eu passar, fiquem rastros de milagre. Que eles se antecipem aos meus passos no mundo profissional, indo à frente em entrevistas, propostas, negociações, vendas, reuniões e contratos, e abram portas que olhos humanos nem conseguem ver. Que o sopro dos céus paire sobre meus projetos e que tudo que eu tocar receba um selo divino de multiplicação. Que cada passo dos teus anjos anuncie o fim da escassez e o nascimento de uma nova estação. Que a atmosfera ao meu redor mude completamente, que o ar seja leve, que os sinais sejam visíveis, que as oportunidades brotem como sementes que foram plantadas em silêncio, mas que agora florescem diante de todos. Que minha vida grite fartura, que meus resultados gritem restituição, e que minha presença exale honra visível, incontestável, marcada pelo favor de Deus diante de todos os que duvidaram da minha vitória. Que tudo aquilo que é meu por direito, aquilo que foi sonhado por Deus para mim antes mesmo de eu respirar pela primeira vez, volte não só com força redobrada, mas com a magnitude de um tsunami de glória, um exército de bênçãos marchando em minha direção, carregando consigo a resposta de todas as minhas orações. Que volte como herança recuperada, como promessa cumprida, como selo divino de que o céu age em favor daqueles que creem com ousadia. Que volte multiplicado, amplificado, revestido de honra celestial e coroado com a glória que confunde os olhos humanos, para que todos vejam que quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. E que não apenas volte, que venha cercado de novas ideias, iluminadas pelo Espírito Santo, que venha acompanhado de recursos inesperados, de pessoas estratégicas, de contatos que pareciam inalcançáveis, de propostas que me coloquem em lugares altos. Que venha recheado de caminhos abertos, trilhas iluminadas, portais escancarados pelo poder do Altíssimo. E que venha não em ritmo lento, mas com urgência divina, com a velocidade de uma ordem celestial sendo cumprida por anjos em missão. Que venha com abundância exagerada, com fartura que transborda, com provisão que escorre pelos cantos e abençoa quem estiver por perto. Que eu não precise apenas crer, mas que eu possa ver, tocar, provar e testemunhar com meus próprios olhos a imensidão da graça de um Deus que jamais falha, que jamais esquece, que jamais chega atrasado. Que minha vida se torne uma vitrine viva da fidelidade do céu, um outdoor de milagres à vista de todos. Dá-me hoje, Pai, não apenas o pão de cada dia, mas também um maná sobrenatural que alimenta os sonhos mais secretos, que rega os projetos que pareciam murchos, que dá nova vida aos planos abandonados e que sacia as carências mais profundas, aquelas que eu nem sei nomear, mas que tu conheces com perfeição. Envia esse maná como uma resposta certeira do céu, como o alimento que chega antes mesmo da fome gritar,
como a provisão que surpreende, que consola, que empodera. Que ele entre pelos meus sentidos, me inunde com fé e transforme até a minha forma de enxergar a realidade. Que esse maná divino preencha não só meu estômago, mas a totalidade da minha alma. Que penetre nas camadas mais profundas do meu ser, alcançando memórias antigas e feridas não curadas. Que cure traumas antigos ligados à escassez, não apenas da matéria, mas da esperança. Que reconstrua a autoestima dilacerada por anos de fracassos e portas fechadas. Que repare buracos emocionais causados por perdas, frustrações, abandonos, rejeições e promessas não cumpridas. Que ele funcione como um bálsamo celestial que fecha cicatrizes invisíveis, mas que ainda doem em silêncio. Que, ao tocar minha alma, esse maná restaure minha confiança absoluta de que o Senhor nunca falha, nunca se atrasa, nunca abandona e jamais ignora o clamor sincero de um filho que confia. Que cada partícula desse alimento sagrado seja um lembrete vivo de que Deus é fiel, presente e comprometido com o meu destino. E que a fé, uma vez reacendida por esse toque divino, nunca mais se apague. E que, ao tocar esse maná com meu espírito, as fontes que estavam secas há anos, aquelas áreas da minha vida onde já não havia mais esperança, comecem a jorrar sem cessar. Que a terra rachada do desespero se torne agora um campo molhado de promessas. Que os rios da provisão desçam do céu como cachoeiras imparáveis, transbordando, lavando, purificando e derramando uma prosperidade que não pode mais ser contida nem negada. Que aquelas áreas da minha vida que pareciam desertas, esquecidas, pisoteadas e até amaldiçoadas, se transformem agora, pelo toque da tua mão, Pai, em verdadeiros jardins da promessa. Que onde havia seca, brotem fontes. Onde havia ruínas, nasçam edifícios de bênçãos. Onde havia cinzas, surjam vestes de honra e beleza. Que essas áreas, que tantos já julgaram como perdidas ou irreversíveis, floresçam com força dobrada, frutifiquem com intensidade e se tornem exemplo vivo do teu poder restaurador. Que cada canto esquecido do meu caminho seja revisitado pela tua luz. Que cada sonho engavetado, cada plano frustrado, cada talento abafado, receba agora a unção da retomada, da reativação, da multiplicação. E que essas terras outrora áridas se tornem reinos de colheitas abundantes, repletas de oportunidades, conexões divinas, novos comércios e portas tão grandes que só podem ter sido abertas pelo próprio céu. Que não apenas floresçam, mas que prosperem de maneira tão intensa que todos ao redor testemunhem. Foi Deus quem fez isso. Multiplica, Pai, cada semente de fé que eu plantei com lágrimas, cada clamor feito no silêncio, cada gesto de generosidade mesmo em tempos de escassez. Transforma minha obediência silenciosa em uma colheita barulhenta de milagres. Que tudo aquilo que parecia insignificante, que foi ignorado por outros, ganhe agora uma força sobrenatural, uma relevância celestial. Que cada pequeno ato de fidelidade brilhe diante do mundo como prova viva de que tu honras os teus. Eu recebo, Pai, não apenas o sustento básico, mas um transbordo tão abundante que ultrapasse as minhas necessidades e alcance todos ao meu redor. Eu recebo, não apenas o suficiente para sobreviver, mas o extraordinário que me faz prosperar, realizar sonhos e abençoar outros. Porque tu não és um Deus de migalhas, de escassez ou de sobrevivência. Tu és um Deus de mesa farta, de cálice transbordante, de milagres em escala divina. Tu és o Deus da plenitude, da completude, da abundância que não falha e não falta. E é nessa plenitude que eu creio, que eu mergulho e que eu me alimento a partir de agora. Que o impossível se curve diante da minha fé como um servo diante do seu Senhor. Que as situações mais travadas, que os números que não fecham, que os caminhos que pareciam sem saída, todos eles agora se dobrem diante do teu decreto de abundância. Que a fartura flua pela minha casa como um rio impetuoso e vivo, quebrando muros, inundando cômodos com bênçãos e lavando toda a escassez, medo ou preocupação. Eu creio, Pai. E porque creio, já recebo. Porque confio, já agradeço. Porque declaro, já se manifesta.
Que esse rio de provisão nunca cesse, mas aumente a cada dia, até transbordar e abençoar todos ao meu redor. Perdoa minhas falhas. Limpa todo resquício de culpa que me impede de receber. Purifica meu nome no céu e na terra, para que eu receba com honra, com gratidão e com plenitude tudo aquilo que me foi prometido. Livra-me de toda tentação, de todo desânimo, de todo medo do futuro, de toda dúvida que tenta me fazer desistir. Que eu seja envolvido pelo Espírito Santo e fortalecido com tua armadura celestial. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, e tudo o que eu preciso está em ti. Que esta oração ecoe nos céus como trovão e que sua resposta venha como um raio de luz rasgando a escuridão. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória, eu ativo agora a abundância, desbloqueio minha vida financeira, declaro: o tempo da escassez acabou. A sorte financeira me encontra. A riqueza espiritual me guia. E o dinheiro chega por caminhos sobrenaturais. Seja por promoções, vendas, oportunidades, presentes ou milagres. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Não nasci para viver na falta. Eu nasci para viver em plenitude, em liberdade, em prosperidade. Por isso, hoje eu ativo esse código eterno, essa oração secreta que transforma destinos. O Pai Nosso proibido. Se você sentiu essa oração vibrar no seu coração, volte aqui por 7 dias seguidos. Cada repetição será como uma explosão espiritual de abundância. E compartilhe este vídeo com 7 pessoas que precisam dessa mudança. Essa será a sua semente de multiplicação. E agora, com fé inabalável, escreva nos comentários: o Pai Nosso proibido mudou minha vida. O dinheiro chegou. Você ativou uma promessa. Você firmou um pacto. E o céu já está em movimento por sua causa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa é a sua virada. E ela começa agora.